Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal A Resposta Está na Estrela. Estamos nos capítulos 22º e 23º do audiolivro Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho, um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 22. Relacionamento, encarnados e desencarnados. Pelo que nos informam os espíritos, o relacionamento entre os encarnados e os desencarnados durante o sono é maior do que imaginamos. Como retemos na memória pouquíssima coisa daquilo que ouvimos ou presenciamos pelo sonho, deixamos de avaliar a extensão dos acontecimentos e das informações que recebemos e transmitimos. Muita coisa acontece nesses encontros noturnos, em que matamos as saudades das pessoas queridas que vivem na outra dimensão da vida, sejam elas parentes ou amigos, desta ou de outras jornadas terrenas. Embora não as conheçamos na condição física em que se apresentam, porque se mostram com vestimentas físicas, utilizadas em outras encarnações, com as quais tivemos um bom convívio, mas das quais nosso cérebro não possui registro. Daí, estranhamos que ao acordar, não as reconhecemos. Como também encontramos pessoas que nos causam antipatia e até repulsa, porque ainda não aprendemos a perdoar e tentar uma reconciliação. André Luiz nos fala da alegria e da tristeza que sentimos ao acordar, por conta desses encontros durante o sono. Ocasiões em que prometemos cumprir determinados compromissos, seguir certas diretrizes ou executar determinadas tarefas. Realmente, coisas grandiosas ou desastrosas acontecem resultantes desses reencontros periódicos nos desdobramentos inconscientes, denominados sonhos. Sucedem-se casos inusitados, como aquele relatado por André Luiz, em que duas senhoras, uma encarnada e outra desencarnada, estavam conversando sobre planos de vingança que a desencarnada pretendia executar por intermédio da amiga encarnada, que a ouvia e que se achava como que fascinada pela obsessora, aceitando como sensatos os motivos que a interlocutora apresentava para levar a efeito o funesto plano. Diz André Luiz que são milhões de casos que acontecem diariamente devido a esses encontros durante o sono, em que 75% da população de um dos hemisférios da Terra visitam os seus afins no plano espiritual. Outro caso muito significativo é o da moça pobre, cujo pretendente não dispunha de recurso para casar-se, por não ter um emprego firme e bem remunerado, e que o instrutor de André Luiz, pretendendo colaborar na reencarnação de um amigo da citada moça, por seu intermédio, durante o sono, expõe à jovem a importância da reconciliação pela aceitação de seu desafeto como filho. A moça concordava com essa aproximação, mas alegava que seria impossível devido às dificuldades financeiras, tendo-o mencionado o instrutor, prometido que esse obstáculo seria removido, pois o almejado emprego seria conseguido. Kardec nos assegura de que
influenciamos e somos influenciados muito mais do que supomos. Nesses reencontros entre encarnados e desencarnados, seja aqui mesmo na Terra ou nos planos espirituais, tudo pode acontecer, com amigos ou inimigos. Grande parte da população espiritual vive aqui conosco, preocupada com os seus problemas ou procurando nos prejudicar, seja por vingança ou inveja. E quando cai o manto negro da noite e os encarnados pelo sono entram em contato com os seus amigos ou inimigos, as coisas mais incríveis podem acontecer. Pessoas amadas que se reencontram, amigos que se confraternizam, acordos que se estabelecem, compromissos que se assumem, paixões desvairadas que explodem, inimigos que se combatem, etc. Realmente é um entrechocar de sentimentos variadíssimos, resultando fatos extraordinários. Dizem os espíritos que muitos missionários concordam em aceitar determinadas missões, porque contam com esses encontros noturnos, não só para receber orientação, como também encorajamento. Pelo sono, eles visitam seus amigos e mentores espirituais, dos quais recolhem forças e estímulo para prosseguir em sua tarefa benemérita. Essa é mais uma forma com que Deus, na sua infinita sabedoria e amor, assiste os seus filhos em sua caminhada na busca da perfeição. Capítulo 23º. Fronteiras dos planos espirituais. Um facho de luz sublime varreu o céu, não longe, indicando uma ponte cuja extensão não pude no momento precisar, diz irmão Jacob. O plano espiritual é cheio de surpresas, seja quanto aos seus habitantes, seja quanto às coisas que passamos a conhecer. Os livros psicografados nos revelam um mundo fantástico, embora existam muitas coisas que se assemelham às que conhecemos aqui na Terra. Entre elas, uma nos chamou a atenção no livro Viagem Astral, que se refere a uma ponte que demarcava dois planos espirituais, que podíamos denominar divisa da sombra e da luz. Achamos estranho, nessa ocasião, que no mundo espiritual existisse a necessidade de uma ponte para atravessar um abismo que delimitasse duas regiões espirituais. Isso, porém, deixou de ser absurdo a partir do livro Voltei, de irmão Jacob, publicado em 1948, e que nos fala de uma ponte com essa finalidade, confirmando as afirmações daquele livro, escrito em 1896. A outra coincidência de detalhes, de que tanto um livro como o outro assegura que há seres inferiores que vigiam a ponte de acesso ao plano de luz para impedir que espíritos ainda não bem preparados psicológica e moralmente atravessem essa ponte. Para facilitar sua localização aos caminheiros que se encontram nas proximidades, em razão do denso nevoeiro que envolve essa região, a ponte é iluminada por potente holofote. Para evitar contratempos, é que existem os chefes de expedições, que conduzem os recém-desencarnados em busca de planos mais adiantados.
No caso mencionado por irmão Jacob, Bezerra de Menezes é que chefiava a expedição pelos estranhos caminhos umbralinos, cheios de dificuldades, até os locais com os quais os viajantes se afinassem, conforme seu estado evolutivo. Embora exista um distanciamento geográfico, deve-se levar em conta que há também faixas que se mesclam, apesar de não compreendermos bem essa condição aparentemente ilógica. Isto é, viajar de uma faixa vibratória para outra sem se distanciar geograficamente. Como a existência das regiões umbralinas se deve à nossa inferioridade, porque projetamos no espaço as criações mentais enfermiças e desequilibrantes, é natural que as zonas purgatoriais se encontrem próximas da Terra. É evidente que a maior contribuição para esse estado de coisas se deve aos próprios espíritos sofredores que aí vivem seus tormentos. Quanto à questão das faixas que se superpõem umas às outras, elas devem ser entendidas em dois sentidos: em distanciamento e em outras dimensões vibratórias que nos escapam à compreensão por enquanto. André Luiz nos fala que os espíritos utilizam-se de caminhos diferentes em suas viagens entre as esferas superiores e a terra onde habitamos, dependendo das conveniências, seja para estudo desses locais, pela rapidez ou por necessidades outras, como nos casos das caravanas de recém-libertos da carne ou de socorro aos que se encontram nos umbrais. É por isso que muitas vezes André Luiz fala de espíritos superiores que atendem às evocações instantaneamente. Quando se trata de caravanas socorristas que adentram as regiões mais densas do umbral, inclusive a abismal, que é a subterrânea, os caravaneiros contam com animais, veículos e até pássaros devoradores de miasmas expelidos pelos espíritos inferiores. Nas cidades espirituais, como nosso lar, os espíritos utilizam-se dos aérobos, nome dado às naves aéreas, bem como também utilizam-se da levitação. Vemos, portanto, que há exemplo do que acontece aqui na Terra, em que temos vias pavimentadas e também picadas na floresta. Lá também existem facilidades, como a levitação, ou obstáculos de todos os tipos inimagináveis. Que possamos exercitar cada vez mais o nosso poder mental, que é o motor que nos fará levitar mais facilmente, seja nos planos espirituais mais densos ou nos mais sutis, a fim de que não venhamos a causar tanto trabalho aos nossos mentores quando fizermos nossa grande viagem ao deixar o corpo carnal. Assim, encerramos os capítulos 22º e 23º. E para a próxima semana estaremos postando capítulos 24 e 25, As Maravilhas dos Planos Espirituais e Luz Espiritual. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos ouvintes desta obra. Que Jesus abençoe a todos nós.